Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Resenha da Bola nesta super quinta-feira. E hoje começa mais uma rodada do Campeonato Paulista. Já é a 7ª rodada, hein? O tempo está passando rápido e a bola começa a rolar. Já é final de semana de carnaval e por isso a rodada começando um pouquinho mais cedo, começando já nesta quinta-feira. O Guarani vai visitar o Palmeiras, jogo às 9h30 da noite, acontecendo lá no Allianz Parque, com gramado artificial, grama sintética. Segunda vez que o Palmeiras se utiliza do seu novo gramado, para o Guarani será a primeira experiência nesse tipo de gramado. O técnico Thiago Carpini, na entrevista coletiva de ontem, antes de o time viajar a São Paulo, entre outros assuntos, falou também desta diferença e da necessidade de adaptação do seu time ao sistema, ao gramado, né? A questão de a bola rolar mais rapidamente, dela quicar menos, é um dos assuntos. Ele falou também dos desfalques que ele tem, de como montar a equipe do Guarani. Ele carrega e leva algumas dúvidas para São Paulo, que se sabe, embora ele não tenha admitido na coletiva, que nós vamos acompanhar na sequência, é que o Rafael Costa está fora. É muito provável que o alemão ganhe a primeira oportunidade de começar uma partida como titular no ataque do Guarani Futebol Clube, o alemão que vem se saindo muito bem nos treinamentos, mas existem aí algumas outras dúvidas que, a rigor, o Thiago Carpini costuma dirimir apenas e tão somente nos vestiários, já que os treinamentos não são abertos à imprensa, a imprensa só acompanha o desenvolvimento da atividade de aquecimento. Ontem não foi diferente. Essa coletiva que nós vamos assistir foi concedida antes do treinamento e os repórteres não puderam acompanhar a montagem do time e as opções, né, que ele treinou para a montagem da equipe. E notem que no final da entrevista ele fala sobre um personagem. Daqui a pouco nós vamos falar mais também sobre esse personagem. Vamos acompanhar a entrevista coletiva do treinador do Guarani, Thiago Carpini. Boa tarde, Washington. Jogo muito difícil, favoritismo todo do Palmeiras, né? É um clube, em todas as competições que participa, sempre candidato ao título. Em relação a nós, a gente teve uma semana de preparação entre Novo Horizontino e Palmeiras muito boa, muito também de recuperação, né, da maneira que foi a intensidade do jogo, o horário, o desgaste. Há muitas dúvidas ainda por conta de alguns atletas aí entre fortalecimento muscular e transição, e alguns atletas que deixaram o campo com incômodo, passaram por exame de imagem. Então a gente tem algumas dúvidas aí que a gente vai ter que levar até o momento antes da partida para a gente ter a certeza de que todos que façam parte da partida estejam 110%, que é um jogo que a gente vai precisar. E no primeiro momento, né, a gente ainda sonhando com a nossa permanência, que é o nosso primeiro passo. A gente precisa primeiro atingir essa pontuação que nos dá a Série A1 de 2021. E depois a gente pensar em algo maior. Momentaneamente somos os líderes da chave, mas ainda muitos jogos pela frente, são 18 pontos em disputa, né? Muita água vai rolar. Então vamos com calma, passo a passo, com os pés no chão, com o mesmo equilíbrio, que as coisas têm mostrado que o Guarani está no caminho. Carpini, dos problemas que você tem, a pergunta é se do Rafael Costa é o mais crônico, né? Até diante dessas dúvidas que você tem. Acho que enfrentar o Palmeiras por si só já é um fator motivacional. E que tipo de preocupação você tem em relação ao gramado sintético, que muito se fala? Marquinhos, boa tarde. Em relação ao Rafael, é uma dúvida, talvez dos três, o que mais preocupa. Hoje ele deve subir para o campo com o pessoal da fisioterapia. Hoje pela manhã ele fez um tratamento, fez um trabalho com bola. Vai subir de manhã, não vai participar com a gente, mas vai participar ali de chuteira, fazendo um trabalho específico de mobilidade, mudança de direção, até para ele dar esse feedback para nós. A gente não vai com um atleta que não esteja 100%. Eu prego muito que o grupo, um todo, é muito importante. Então, se eu prego isso, eu não posso ter um atleta 100% de fora e optar em jogar com um atleta que não reúne condições de todos os aspectos táticos, técnicos e principalmente físicos para a partida contra o Palmeiras. Em relação ao gramado, eu falo para eles, eu desde a apresentação tenho falado para a gente não se apegar a esses detalhes. A gente sabe que é uma bola... Talvez ela tenha uma libragem um pouquinho menor daquele padrão que a federação estipula, eles usam o mínimo. Ela pinga um pouco menos, ela corre um pouco mais.
Então essa adaptação vai ter que ser mesmo ali no aquecimento e nos 5 minutos de início da partida, e vai ter que se adaptar rápido e que isso não sirva de muleta para nós, que a gente possa nos adaptar durante a partida de maneira mais breve possível. A gente tem alguns atletas aqui como o Badi, David, Giovani, mais alguns do Atlético Paranaense que já tiveram experiência com esse gramado, apesar que falam que é um pouco diferente do Aliança. Mas, enfim, é o que nós temos para amanhã e é mais um obstáculo que a gente vai ter que passar em busca do nosso objetivo. Carpini, ainda em cima dessa questão do gramado sintético, você falou aí, né, a bola é mais rápida, talvez o time mais leve se encaixe melhor nisso. O fato de um time mais leve se encaixar melhor pode fazer você mudar também a configuração do seu time, escolher uma outra peça por essa questão e não propriamente pela questão técnica? Eu pensei nisso também, né? Algumas alternativas como a gente tem usado, por exemplo, do lado direito, adiantar o Pablo na linha da frente com o Cristóvão, apesar que ele ainda está com desconforto na coxa. É uma alternativa, porque a gente vai esperar, vai aguardar até o último minuto a situação do Rafael Costa, do Todinho e do Bruno Sávio. São os 3 aí, talvez. São 4 que tem o Pablo, mas dos 4 o que mais preocupa são os 3, e talvez dos 3 o Rafael. Então a gente também tem essa alternativa por ter alguma variação dentro do elenco, com o Mateuzinho, com o Giovani, com o Crispim. Então a gente também estuda essa possibilidade, já que a gente entende que pode explorar de alguma maneira essa última linha do Palmeiras, que sempre joga bem adiantada. Okay. A gente ainda fala nessa questão de invencibilidade, né, do Guarani, né? Até o momento, né, como visitante, ele venceu, né, 3 jogos aí, mas nas últimas partidas aí a gente viu o Guarani até começar bem, mas acabou deixando a oportunidade de escapar, né, cedendo aí para o empate. Como é que você tem trabalhado juntamente com o teu elenco, né, para que os próximos resultados, né, acabem não atrapalhando, não vindo mais empates aí, com isso ver até pontos, né, indo embora por conta disso? Bom, vamos lá. Em relação a esses detalhes, a gente procura lapidar e ajustar dia a dia. Eu falo sempre que nós temos, a gente se apresentou nós nos apresentamos dia 3 de janeiro, então a gente está treinando aí há 40 e poucos dias. Em 40 e poucos dias, para você montar um elenco, colocar a parte física, técnica e tática, as falhas elas são inevitáveis, é um processo de formação, é um processo de crescimento e a gente está dentro desse processo. Alguns detalhes, como você mesmo frisou, a gente tem pecado um pouquinho e deixado escapar, às vezes, pontos importantes para a nossa caminhada, mas a gente tem conseguido, mesmo com esses detalhes, pontuar. Eu acho que num campeonato como o Campeonato Paulista, isso é de extrema importância. Eu vejo da maneira positiva, eu prefiro enaltecer o ponto que nós ganhamos, a entrega desses atletas, o que eles têm comprado das nossas ideias, do que lamentar o que nós perdemos, porque se nesses 4 últimos jogos, que foram 3 empates, se fossem 3 derrotas, eram 6 pontos e a gente estava, de repente não, a gente estaria fora dos 2 primeiros da chave, um pouco mais distante do nosso primeiro objetivo. Então, pontuar é importante, atenção nos detalhes é mais importante ainda, a gente espera que isso continue crescendo gradativamente. Em relação aos detalhes, depois do jogo contra o Novo Horizontino, você disse que um detalhe que o Guarani precisa corrigir em relação às bolas paradas. E o Palmeiras tem uma jogada muito forte, né, que é justamente bolas aéreas. Deu para trabalhar essa semana, né, esse tipo de jogada para tentar diminuir o número de erros? Deu sim, Washington. É um ponto que a gente precisa melhorar. Aqui eu falo sempre para os atletas, a gente é muito consciente dos nossos acertos, dos nossos erros, das nossas limitações. Eu acho que é importante você reconhecer a sua limitação para poder trabalhar em cima e procurar evoluir, atingir a excelência. Então a gente trabalhou ontem, a gente vai repetir um pouco mais hoje, a gente tentou uma estratégia diferente aí na bola parada defensiva, até mesmo em virtude do que nós viemos sofrendo e da bola ofensiva do Palmeiras, que é muito boa. Então gostei do que eu vi, talvez aí alguns ajustes ali na parte defensiva, detalhes mesmo, né, como eu venho falando, a gente consiga marcar melhor. É a única maneira que os adversários têm encontrado de fazer gol no Guarani. A gente tem tido um volume, um controle muito bom. Eu ouço às vezes até algumas coisas quando as pessoas falam que a gente tem volume, mas está faltando ser mais efetivo na parte final. Eu acho que dá também para ser mais efetivo na parte final e a gente busca essa melhora. Mas de 16 clubes, o Guarani é o 3º melhor ataque da competição. Então a gente não é tão pouco efetivo assim. Então a gente tem hoje um equilíbrio. Talvez o que tenha errado são os detalhes ali que a gente às vezes
uma desatenção, a gente permitiu o empate. Mas ter a posse, ter o controle, ser o melhor ataque da competição, mostra que a gente não é tão pouco efetivo como se tem falado. E como eu falei, a busca pela melhora, ela é constante e gradativa, e a gente tem ciência das limitações, nós vamos buscar melhorar. Carpini, eu conheço como atleta, né? E agora aprendendo a conviver com você como treinador, e não vai nenhum confete aqui, já vi treinadores mais experientes não conseguirem gerir um grupo como você está gerindo no Guarani. Muita gente falou, o Carpini não vai dar conta do alemão, e o alemão a gente tem a informação que é um dos caras mais tranquilos dentro do vestiário. Estou falando isso para te fazer a pergunta sobre a contratação que o Guarani está fazendo, né, do Juninho. Um extracampo, eu não conheço pessoalmente, mas as informações dão conta de que o extracampo é complicado. E aí vem a pergunta para o treinador que vai assumir o atleta. Como é que você vai lidar com essa situação? Que tipo de comportamento você espera do atleta, Carpini? Desculpa, Marquinhos, só assim, em relação ao Juninho alemão ou em relação só à figura Juninho? Só o Juninho. O Juninho é o seguinte, foi uma situação que nós colocamos, eu dei o aval também para que o Juninho viesse. O Juninho, apesar de muito se ouvir falar dele dentro e fora de campo, ele só tem 20 anos. Os erros aconteceram e nada justifica os erros que aconteceram. Só que ele já se arrependeu, ele já... acho que a vida mostrou para ele as porradas que ele tomou e ele ainda só tem 20 anos. Isso aconteceu com 17 anos, já se passaram 3 anos. E em 3 anos ele aprendeu com muita porrada que ele foi do craque, da promessa do esporte, Corinthians, Cruzeiro, ao marginal. Então, é o processo que eu falo, até quando a gente citou uns dias atrás em relação à categoria de base, a nossa parcela de contribuição na formação do caráter, do ser humano e não do ser atleta, porque a gente contratou um atleta tecnicamente muito bom, promissor, né? E a gente tem essas informações, algumas coisas vieram até posteriormente em relação a isso. Então eu tive uma conversa muito franca com o Juninho, muito sincera. Da maneira que foi viabilizado o empréstimo para o Guarani foi excelente, nós precisaríamos por conta do nosso orçamento. Nós temos cláusulas que nos garantem de qualquer incidente com o Juninho e espero que isso não aconteça, porque no último ano, numa conversa que eu tive com o Guto Ferreira, com o Alexandre, e eles me falaram que o comportamento do Juninho realmente mudou. Ele quer e precisa retomar a carreira porque é só um jovem e paga ainda uma conta muito alta de erros que cometeu no passado, né? E quem não cometeu erros? Nada justifica, o erro foi grave, e o mais importante é que ele está arrependido e que isso sirva de lição para a vida dele. Então ainda é tempo de se retomar. Como eu falo, né? A gente tem a culpa porque provavelmente... Eu estou deduzindo, tudo eu estou deduzindo. É um menino que veio do interior do Piauí, não sei em que condições ele foi criado, qual é a base familiar que ele tem, ele cresceu vendo o quê? Então, quando ele chega no esporte com 17 anos, vira um ídolo e um futuro promissor, como é a cabeça desse garoto? Qual é a base que ele tem para lidar com tudo isso que está acontecendo na vida dele? Aí, no processo de formação, talvez faltou o aperto o puxão de orelha do que o tapinha nas costas. E aí a parcela de contribuição no processo de formação, para a gente formar também o caráter. Então, assim, em relação ao Juninho, a nossa conversa foi franca, foi sincera. Se ele nos der, tecnicamente, aquilo que eu vi o Juninho já jogar no esporte, ele fez esse ano já 4 ou 5 partidas, não sei se por tempo completo, não conversei, mas também já tem um gol esse ano, então a gente sabe que é um goleador, a capacidade técnica é grande e ele tem condições de retomar a carreira dele e ainda jogar em alto nível, porque é só um garoto de 20 anos, né? Então a gente vai procurar ajudar até o ponto que ele nos ajudar. A partir do momento que ele não me ajudar e que ele me atrapalhar, o primeiro a não querer o Juninho aqui sou eu. Carpinelli, em cima dessa situação, Bem, para quem não sabe exatamente da história, esse último assunto abordado pelo Thiago Carpini diz respeito ao Juninho piauiense, atacante que ultimamente estava lá pelas bandas de Recife, defendendo o esporte. Esse atleta que você vê aí na tela, ele é acusado de agressão e ameaças contra sua ex-namorada. Mas essa não é a única acusação pela qual ele responde. Ele responde a uma outra acusação de agressão a um ex-namorado da sua ex-noiva. Então, olha só, já não é um caso, são 2. Então, a ficha corrida dele é extensa. E o grupo Bugrinas em Ação, inclusive, acabou fazendo aí alguns protestos nas redes sociais, não é? Protestando com relação à contratação
desse atleta. Então, analisando de trás para frente, Marcos Soligo, um atleta que vem já, entre aspas, com alguns protestos de torcida, a torcida já não querendo, não aprovando, embora o Carpini aí dizendo, merece uma chance, é um atacante que precisa refazer a sua carreira. Mas será que para o Guarani é interessante ser o clube através do qual esse atleta tenha essa chance? Olha, Maurício, toda vez que uma contratação vem para um clube que já vem com uma certa rejeição da parte do torcedor, a cobrança é sempre maior. Então, o desafio da comissão técnica do Guarani vai ser grande, porque é um jogador que está vindo aí com um pouco dessa rejeição aí por parte da torcida. Agora, o que acontece? O Carpini vai dar o voto de confiança para o jogador, e que se o jogador estiver focado e for bem dentro das 4 linhas, quem sabe conquista aí a confiança da parte do torcedor bugrino. Isso pode acontecer. Agora, o jogo diante do Palmeiras realmente é complicadíssimo para o Guarani. O Carpini sabe disso, principalmente por conta desses desfalques que ele tem na partida de logo mais. O Rafael Costa nem viajou para São Paulo, está definitivamente vetado pelo departamento médico. Existem aí expectativas com relação, por exemplo, à participação do alemão. Existe uma dúvida, existem várias dúvidas, né? Aqui, como eu disse, o Todinho joga ou não joga? O Bruno Sávio joga ou não joga? O Giovani joga ou não joga? Então, são todos os ous que o Thiago Carpini leva para São Paulo como dúvida. Tem um outro ou. O Igor Henrique joga ou joga o Mateuzinho? Então, o ou está na cabeça, aliás, nem está na cabeça. O Thiago Carpini sabe muito bem quem ele vai colocar em campo. Mas ele leva isso até para tentar confundir um pouquinho o Luxemburgo. Porque treinador de futebol, né, Maurício, não gosta de falar em dúvidas, eles gostam de falar em opções. Então ele deve saber quem ele vai escalar para o jogo de daqui a pouco, ele deve ter o time na cabeça. Agora, é um jogo que não dá para fugir da grama sintética, né, Maurício? Vai ser o grande desafio, até para o próprio Palmeiras, que é apenas a segunda partida na arena com grama sintética. A primeira foi contra o Mirassol, quando o Palmeiras venceu por 3-1 de virada, mas é um desafio. Agora, o Palmeiras é um time que joga ali mais ou menos com a marcação na terceira linha. Se o Guarani conseguir emplacar um contra-ataque ali em velocidade, pode surpreender. Agora, não dá para ignorar o lance da grama, e se o Guarani puder utilizar do expediente de jogadores com experiência em grama sintética, que é o caso do Badi, que teve no Atlético Paranaense, o Giovani, como disse o treinador aí, deve ser levado em conta, porque para quem joga futebol, a grama sintética faz muita diferença, Maurício. E você que joga muito, já jogou na grama sintética e sabe dessa diferença. Eu brincava, né, Maurício? Não dá nem para dizer que jogava, né? Mas realmente a bola quica de uma maneira diferente, ela corre muito mais, enfim, tem que ter uma certa adaptação e não dá para ser ignorado o fator grama, Maurício. Jefferson Paulino, Pablo, que continua na direita, até por falta de opção, Romércio, Bruno Silva e Bidu. Essa é a zaga, até aí não há dúvida nenhuma. Meio campo, Lucas Abreu e David, esses volantes, até aí também não tem dúvida, e o Crispinho, camisa 10, aí tá tudo certo. Daí para frente é que o ou entra em campo. Igor Henrique ou Mateuzinho, Júnior Todinho ou Alemão, Bruno Sávio ou Giovani. É o Guarani cheio de dúvidas do Thiago Carpini para enfrentar o Palmeiras. Sobre o Palmeiras, a gente fala daqui a pouquinho, na volta aqui do nosso Resenha da Bola, que faz mais uma rápida parada e volta já já.